A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouchot, o poder de fazer orações específicas. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós, uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, que o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como o possuir dois braços. Quando deles você necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que seus braços estejam pregados ao seu corpo para saber que você possui. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de uma meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder para a sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre, mas tão pobre, que não possuía bens materiais nenhuns. Era solteiro e vivia num quarto pequeno, muito pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus, pois a Bíblia dizia que, se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que então orei, dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias a pé? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair e fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor, me ajoelhei e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, me envia uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Por toda a minha fé, tudo que eu tinha de fé, eu coloquei no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar e nada acontecia.
Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado e deprimido e comecei a reclamar. Senhor, eu te pedi uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais me responder, mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quanto isto é real, nem quando vai chegar e nem sei como será. Se vais responder para a minha oração, depois que eu morrer, de que me aproveitaria isto? E se vais responder para a minha oração, faze-o rapidamente, por favor, Senhor. Então, me sentei e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo-me a alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, ele sempre fala. De modo que esperei, e então aquele cicio suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo: Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei rapidamente. Então, onde estão a minha escrivaninha, minha cadeira e a minha bicicleta? Disse-me o espírito: Sim. Esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específica. Isso foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então, deu o tamanho da escrivaninha que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas para que pudesse mover-se, para que eu pudesse passear com ela pela sala quando precisasse, para me tornar tipo um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta, dei muitas considerações a esse assunto porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formoseanas e alemães. Mas, naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito fraquinhas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro. Então, entreguei o meu pedido a Deus na confiança. Então, realmente senti a fé fluir do coração e me alegrei na presença do Senhor. Nesta noite, dormi como uma criança. Mas ao despertar, às 4h30 da manhã no dia seguinte, a fim de me preparar para a reunião da oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior, eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração e disse: Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é realmente diferente conservar essa fé até receber a resposta.
Esse é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem. Mas antes que cheguem a casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar-me completamente por dentro. Disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já estavam começando a orar. E depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhes esta passagem bíblica e disse: irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas estas coisas, meus irmãos. As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e estava ali me gabando destas coisas, e não podiam acreditar no que ouviram. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes me seguiram e disseram: pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de mostrar estas minhas coisas. Todos os membros da minha igreja moravam em um dos bairros muito pobres e se percebessem que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. Os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio essa não foi ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas me ajudar, como sempre tem feito. Então, o Senhor veio ao meu auxílio, e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. E disse eu: não procurem estas coisas, eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma de nossas maiores igrejas das Assembleias de Deus na Coreia, e disse: vou lhes fazer algumas perguntas. Se você puder responder às minhas perguntas, mostrar-lhe-eis todas estas coisas. Por enquanto, eu quero que você pense nisto que eu vou dizer. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. Respondi então: o que fez você durante 9 meses no ventre de sua mãe? Ele disse: eu cresci. Mas eu prossegui: ninguém o via, não é verdade? Ninguém podia me ver porque eu estava dentro de minha mãe. Então eu disse: ainda no ventre de sua mãe você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada eu me ajoelhei aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo eu concebi estas coisas. É como se eu estivesse grávido, é como se isto estivesse dentro do meu ser. E são tanto a escrivaninha, cadeira e bicicleta como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir a mais não poder e disseram: esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira.
e saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade e as mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias, todos aqueles dias, eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar para a luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes que cheguem para você, mas você já está grávido delas, e no devido tempo você as terá. Me mantive louvando ao Senhor constantemente, agradecendo a Deus, e no tempo devido, há 3 meses, as coisas chegaram. E chegaram, exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno, de onde? Das Filipinas. A cadeira era japonesa, fabricada pelas companhias Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover, e a bicicleta de segunda mão era norte-americana, e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa estas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo a minha maneira de orar. Até então eu tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo atrás de Jesus Cristo, clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: que queres que te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Jesus respondeu: seja feito segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pudesse especificamente demonstrar a Jesus e falar de uma forma específica a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez, eu visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor me pediu que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Chu, você poderia orar por essa senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou o marido. Peça-lhes que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhes: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu para a sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se para a minha frente. Ela sentou-se e eu disse: se você escrever as respostas para as minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido, mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou de cor morena? Branco. Muito bem. Escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou pode ser mais baixo? Desejo um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que ele seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical.
Muito bem, escreva musical. Número 5. Isso é muito importante. Que tipo de emprego você quer que o seu marido possua? Ela disse professor. Muito bem. Escreva aí professor. Fiz-lhes mais ou menos 10 perguntas e então disse, por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta e então eu disse, feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Encomendemo-lo agora. Enquanto não ver seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela se ajoelhou e impôs as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Vejo seu marido. Tu conheces o marido dela. Pedimo-lo em nome de Jesus Cristo. Continuei me dirigindo a ela. Irmã, leve esse pedaço de papel para casa e cole-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta e todas as manhãs faça a mesma coisa. Leia em voz alta estes 10 pontos e louve a Deus pela resposta. Passou-se um ano e aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou e disse, pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com ela. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse, ela se casou, pastor. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça com quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro o que aconteceu. Naquele verão, um professor de música de ginásio veio para a igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhes o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja, para a alegria de todos, e no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhes uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira para a sua vida independentemente de você. Deus só opera mediante seu pensar, sua fé, de modo que sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga, ó Deus, abençoe-me, abençoe-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, me abençoe, então Deus pode perguntar-lhes, que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento para minha igreja segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar. Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados para a igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei, se Deus pode me dar 1.000 membros por ano, por que não pode ser que Ele me dê, então, 1.000 membros todos os meses? De modo que, desde 1970, comecei a orar. Pai, me dá 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros no ano que vem. Posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas sentadas, mesmo antes de
os construtores derramarem o concreto. Eu vi claramente em minha imaginação o templo. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou. Você deve ver tão viva e claramente em sua posse, em realidade senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vividamente que minha alma sente, a emoção vem. Só então, esta primeira condição é cumprida. E em segundo lugar, se você tem uma imagem vívida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente. Deus responde para a minha oração. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais oraram. Esse tipo de atitude jamais terá a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios capítulo 10, versículos 24 diz: o anelo dos justos Deus o cumpre. Salmos 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprindo-se. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que a minha igreja é a maior igreja do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhes conceda. Deus não gosta de pessoas mornas, pois ele se especializa somente nas pessoas bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipostasis. Na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou a segurança. Um dia em que eu pregava no Havaí, uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo devia ela orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que, às vezes, são necessários somente alguns minutos, e se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisava orar mais. Mas disse-lhes, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Muitas pessoas nas igrejas, elas têm pouco tempo para meditar e para buscar a palavra de Deus. Deus deseja que nós tenhamos persistência. Deus deseja que nós oremos até que venhamos a sentir que temos o direito legal. E quarto, é preciso dar mostras da fé. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se fossem. Abraão já era velho de 100 anos e Sarai, uma velha de 90. Ambos tinham um desejo muito claro, ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ser aquela pessoa que receberia a promessa, e eles oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhes fez uma promessa e quando eles tiveram a segurança, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E Sarai, tua mulher, já não lhes chamarás Sarai, porém Sara. Gênesis capítulo 17, versículos 5 ao 15. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas irão rir de mim.
Em casa não temos nem sequer um gatinho, e tu dizes que vais trocar meu nome para pai de numerosas nações e vais chamar a Sarai de princesa? O povo todo vai dizer que estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como eu faço e chamar à existência as coisas que não são, e elas passarão a existir. É assim que funciona. Deus mudou a mentalidade daquele homem. O que é engendrado em seu coração e mente está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstância. Vigie seu coração e mente, mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito, e por meio de seu espírito ela se materializa em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e a proclame, pois sua palavra se espalha e cria. Deus falou e tudo o que existe no universo se tornou realidade. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente. Para as margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, me ajude. Os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar ordem. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens, orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado, mandou que o mar se acalmasse, ordenou que o diabo saísse das pessoas, e os seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Atos capítulo 3 e o versículo 6. A uma senhora que estava morta, Pedro ordenou: apruma-te direito sobre os teus pés. Atos capítulo 14, versículo 10. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. Diz-nos a Bíblia em Tiago: e a oração da fé salvará os enfermos. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que, em minha igreja, curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Me apresento perante os irmãos e clamo: estais curado, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste e as dezenas e centenas de pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, eu estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos reunidas cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno, e bem para a minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste para a minha frente? Depois de vê-la, não posso exercitar a minha fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para outro lado e então subitamente voltava a olhar para outra direção, pois a vista dessa mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente falou ao meu coração dizendo: desce, toca nela e levanta esta mulher. E eu respondi: querido Espírito Santo, realmente queres que eu desça, ponha a mão sobre ela e levante ela? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus Cristo a poderia levantar. Não posso fazê-lo, Senhor. Eu estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta ela. Me recusei dizendo: oh não, eu estou com medo, Senhor. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada que pronunciei sua cura de tal forma que ela gritou e caiu desmaiada. Então, as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a me dizer: desce a plataforma e levanta esta mulher. E eu respondi: Pai,
ela está tão deformada e eu estou apavorado. Nos últimos momentos do culto eu cedi. E quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei em sussurro para que os outros não me ouvissem. Senhora, se desejar, pode se levantar desta cadeira de rodas. Depois me levantei e saí apressadamente. Quando me voltei para todos, tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado de sua cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma. Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu para aquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos me perguntam se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons. Somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhes obedeço e creio nele. Que tipo de dom possuo? Vou dizer qual o único dom que tenho, o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saiamos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não nos diz que o sinal seguirá para a frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei da incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo o seu caminho de fé. Ore sempre em termos específicos. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claro. Tenha um desejo que queime a ponto de ebulição e então ore até que tenha a substância e a segurança. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança. Que Deus abençoe todos vocês. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Pessoal, dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber uma série de mensagens do pastor Paul Enxu. Dê o seu like para fortalecer esse vídeo, é muito importante. Se possível, compartilhe com outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Você tem orado de uma forma específica? Deus tem respondido às suas orações? Conte para nós. Obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas deste canal. Obrigado a todos vocês. Você também que está nos acompanhando, você pode fazer isso através da chave Pix e através do número da conta. Que Deus abençoe vocês ricamente. Todos os dias nós oramos por vocês, para que a sua semente cresça, prospere, venha a dar muitas e muitas flores e muitos frutos em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.